Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais uma crítica. E dessa vez, a crítica aqui vai ser da animação Valente. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui no canal e sigam a página do Instagram. Bom, eu vou começar adentrando a história de Valente, né? Que é uma animação da Disney, tá? Que é toda aquela questão estrutural básica que a gente tem de outras animações da Disney, como uma hierarquia de rainha, rei, princesa e tudo mais, só que voltado para um contexto mais viking, mais nórdico, onde temos a protagonista, que é a princesa Merida, tá? Que é o nome dela nesse caso. E, com tudo isso, nós também temos uma criação aqui, que eu gosto muito de falar e mencionar. Quando eu reassisti, eu não me lembrava de basicamente nada, de toda a história narrativa de Valente, mas quando eu vi com outros olhos, e eu tinha assistido com o quê? Com 10, 11 anos esse filme, e eu agora com uma idade mais avançada, com 18 anos, assisti Valente, reassisti e vi que tinha toda uma criação mitológica por trás. Histórias envolvendo reis nórdicos, aldeias, tribos, e toda uma criação identitária para tudo isso, mantendo-se automaticamente uma fidelidade, não total, mas uma adaptação de uma fidelidade nórdica, né? E eu gostei disso. Eu sou uma das pessoas aqui que gosto muito de histórias que envolvam mitologias e criação de mitos para justificar um meio ou um fim. Ainda mais quando se trata propriamente de uma mitologia nórdica. Isso eu gosto bastante e entendi bastante todo esse aspecto de Valente. E me fez querer investigar um pouco mais sobre toda essa narrativa que é Valente. Mas enfim, o filme se mantém com uma hierarquia de rainha, rei, princesa, e eu andei pesquisando, inclusive, e a Merida é a única princesa que tem irmãos. Olha que loucura! É a única princesa de toda a Disney que tem irmãos. Tá? Então a princesa Merida tem um diferencial aí de todas as outras. E também é a única que luta basicamente por ter o seu título e direito de escolher com quem ela quer casar. Porque a história centralizada, ela é sobre isso. Merida, ela não vê motivos para casar. Ou para ter um torneio, por exemplo, em que é escolhido o pretendente dela. E nesse caso, ela quebra com esses paradigmas, tá? De, tem que escolher com quem eu quero casar. Não é bem isso. No caso, a Merida, ela vai quebrar com esse paradigma justamente centralizando na história de um mito, né, que é o mito lá da antiga civilização viking, que sucumbiu perante a um dos reis antigos que enlouqueceu da cabeça. Basicamente isso. Basicamente. E daí tem toda a questão também de trazer a temática mãe e filha. Que no caso, a rainha é quem ensina de uma maneira um tanto quanto forçada a sua filha a ser uma princesa ideal, né? O método princesa ideal é o que vai caber aqui para a questão da Merida, né? E toda essa justificativa e todo esse panorama vai levar com que a princesa Merida tenha um certo rancor por sua mãe, porque ela não quer seguir o mesmo caminho que a mãe dela. Ela gosta muito de caçar com arco e flecha, de ser uma aventureira pelo mundo, uma coisa destoante assim, que realmente vai quebrar paradigmas de uma época medieval, e no caso funciona super bem, tá? Em toda a animação isso é bem demonstrado, inclusive questão de traços de animação, inclusive de questão de paleta de cores, que eu sempre falo e sempre trago aqui na maioria das animações. A paleta de cores é o que vai dizer
o fato real que está acontecendo. Tem também nos filmes, mas eu destaco ainda mais nas animações. Porque nas animações isso é muito mais perceptível do que nos filmes. Mas existe também nos filmes live action, óbvio, e sempre vai funcionar de certa forma, né? Outra questão que eu trago aqui, importantíssima, tá? Dentre todo esse arco e tudo mais, é também a questão da magia e dos espíritos de luz que a Merida vê, tá? Isso é mais questão mitológica também, mitologia nórdica. Também tem, não muito detalhado, mas um pouco sobre esses espíritos de luz que guiam para onde seu coração deseja, né? Enfim. E nesse caso, levam ela até uma bruxa. E nessa bruxa, ela pede a bruxa para que mude o destino dela e para que mude a mãe dela. Ela deveria ter sido mais específica na hora de pedir, né? Mudar de qual forma. Mas, enfim, funcionou querendo ou não também, né? Toda a questão dessa mudança. Que a poção que ela faz e que vai num bolinho, né, no caso, e que a mãe dela degusta esse bolinho depois e se transforma em um urso. Que nem foi na lenda do antigo rei nórdico. Ou seja, tá tudo interligado. E nesse meio termo a gente tem o rompimento de uma imagem onde está a família toda da Merida. O pai, a mãe, enfim, os seus irmãos e tudo mais. E o objetivo para quebrar esse feitiço é reatar o que foi rompido. No caso, a imagem foi rompida. Só que elas não sabem disso, né? E elas têm toda uma jornada de autodescobrimento entre a mãe e a filha, tentando fazer com que a mãe, a rainha no caso, volte ao seu estado normativo, né? Que é o seu estado humano. E tudo isso é uma relação profunda entre mãe e filha, que no final vai resultar no típico final feliz da Disney, e que a mãe vai voltar ao normal, porque a Merida vai descobrir através das luzes, guiando ela ao antigo reino onde o antigo rei se transformou em urso também, que ela vai descobrir que o rompimento da imagem, no caso, está na sua tapeçaria, né? E aí ela tem que consertar, reatar a tapeçaria lá, enquanto isso o pai dela está perseguindo o urso, que no caso pensa que é o urso, mas na verdade é a mãe, né? É a esposa dele. Enfim, toda uma série de confusões. Eu resumi Valente aqui em 8 minutos, né? Toda a história narrativa desse filme é excelente, passando uma ideia de moralidade e lição de moral no final, que a gente tem que valorizar sempre os que estão próximos da gente. Isso tudo é uma questão bem identitária e que funciona, tá? Como lição de moral e tudo mais, e que realmente traz uma grande reflexão pro cotidiano do espectador, em todos os sentidos e em todos os aspectos. Outra coisa que também funciona nessa animação é a questão dos alívios cômicos, que faz parte dos irmãos da Merida, os príncipezinhos, que são umas crianças, uns toquinhos, que são os encapetados da vida e que incomodam uma mulher o tempo todo. É isso daí. E, tipo, funciona muito bem um alívio cômico, porque a gente vê uma mulher o tempo todo, que no caso é a cozinheira do castelo, se ferrando. Literalmente se ferrando. E todo mundo dá risada, porque funciona. Porque, tipo, é do nada, assim, uns alívios cômicos com os 3 irmãozinhos prejudicando uma cozinheira do castelo, pegando o bolinho. Funciona, e a gente dá risada e a gente se diverte. É um alívio cômico. E digo mais, Valente é um filme recomendado pra família. E é classificação livre indicativa, sem dúvida nenhuma. Né? Acho que na época eu até tinha medo do urso. Mas, dane-se também, né? As crianças têm que ter um pouquinho de medo hoje em dia. Estão precisando, né? Enfim. E o que eu falo aqui, em todo aspecto e sentido, é que Valente traz uma boa história, é que Valente traz uma boa reflexão, e que os traços e escolhas de paleta de cor, que eu estava falando anteriormente, principalmente nas partes do castelo, é o que eu mais ressalvo, e é onde se passa a maioria do filme. Que quando a mãe se transforma em urso, tem todo um aspecto antes da humanização dela, na forma humana, de todo um aspecto luminoso, que a gente vê na cena do quarto,
que as velas estão completamente acesas. E aí quando ela se transforma em urso, a gente percebe que uma das velas acaba por se apagar e dando um tom mais de escuridão, trazendo assim, ó, ela não é mais tua mãe 100% de fato. E a gente tem essa questão, porque cada vez que a mãe da Merida fica mais tempo em forma de urso, mais urso ela fica, né? Mais instinto animal ela fica. Então, assim, a gente tem uma questão assim de embate e um conflito entre elas, obviamente. Mas no final dá tudo certo, né? Final Disney. E o final é deveras impactante, tá? Porque, óbvio que vai funcionar de alguma forma. A mãe da Merida vai voltar à humanização, à sua forma humana. Mas a gente percebe, querendo ou não, que os diálogos eles foram muito certeiros. E que a gente percebe sim um desenvolvimento muito prontificado da Merida se desenvolvendo durante todo o filme. E sim, desenvolvimento de personagem de novo, que é uma das coisas que eu mais gosto e é uma das coisas que eu mais curto, de fato, é o desenvolvimento de personagem. E não faltou desenvolvimento de personagem aqui na animação Valente, né? E o único problema que eu ressaltaria aqui é que é pra gerar alívio cômico, mas muitas cenas, principalmente envolvendo o pai da Merida e dele ser um tanto quanto que um abestado, né? Dele envolvendo-se briga e ter um musical, né? Que Disney tem um musical, eu sempre reclamo dos musical da Disney, né? Tem um nesse filme que é muito bom, que é somente o da Merida explorando o mundo, né? Que é logo no início, né? Da trama. Mas tem um que é dentro do castelo lá, em que o pai dela se envolve em uma luta e tem um teminha musical e eu fico... Tá, isso aí é pra descontrair, pros outros dar risada, mas vamos embora que eu quero ver o filme, né? E trazer musical pra dar risada numa combinação que é um tanto quanto que desnecessária pro filme não me fez fluir, de certa forma, numa imensidão tão completa. Pra mim, um dos principais defeitos desse filme é justamente a cena do castelo em específico, quando tá todos os clãs lá e eles têm que fazer algo desnecessário só pra enrolar tempo, né? Enquanto eles podiam estar mais fixos na história principal. É exatamente aquele motivo que eu falo dos jogos de mundo aberto, né? Que tu tem um mundo aberto, e tu tem as side quests e tu tem a história principal. O mundo tá acabando lá, tá um vulcão em erupção. E eles vão o quê? Vamos pra side quest, né? Não faz sentido. Eu sou um dos mais críticos da side quest em jogos de videogame. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas esse é o principal problema pra mim do filme de Valente. Muitas vezes eles vão focar em questões side quests e a história principal, a profundidade que eu quero a mais da história principal, ela é deixada em segundo plano, não completamente. Porque essa animação é quase 100% perfeita. Mas tem cenas desnecessárias mesmo assim, que são só pra dar risada e ter uma musicazinha a mais da Disney, né? Enfim, encerrando aqui a crítica, eu dou uma nota 9.8 para Valente. 9.8. Por todos esses quesitos que eu falei, mitológicos que a Disney adapta, toda a questão do desenvolvimento da Merida, a questão de relacionamento de mãe e filha, mas tem um problema que eu acabo de mencionar de cenas desnecessárias, né? Então, deixem suas curtidas, comentem o que vocês acharam, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui no canal do YouTube e sigam a página Murilo Critica no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!